Vocês sabem quanto tempo demora um processo judicial? Quanto você está disposto a esperar, né? Essa pergunta e muitas outras responderemos hoje. Estou aqui num episódio especialíssimo com os CEOs da Modera, né? Vitalínio, Lanes Guedes, Grace Bortoloso, Diocélio Martins. Sejam bem-vindos, um bom dia para vocês. Gravamos numa manhã. É um prazer recebê-los, um prazer quando o Vitalino fez o convite, né? Então, hoje é um episódio com três convidados, né? E falaremos desse tema, responderemos essa pergunta e muitas outras também. Mas queria dar a palavra a vocês, né? Especialmente aí a Grace, Jocélio, primeiro episódio, primeira parceria, como vocês estão hoje? Sejam super bem-vindos à família Justo Agora, né? Então, esse será apenas o primeiro episódio aí. Já falamos de mediação aqui, já trouxe o Vitalino e voltaremos, né? Falei para ele, vamos deixar um quadro e promessa cumpridíssima aqui em grandíssimo estilo. Bom dia, gente, tudo bem? Olá, Gabi, tudo bem? Prazer estar aqui contigo hoje. Olá, Diocélio, olá, Vitalinho. Um prazer participar aqui com vocês desse episódio. Me deixa muito contente. Olá, Gabriela. É um prazer estar aqui com você hoje e estamos na expectativa, então, né, de poder esclarecer sobre a mediação, que é um assunto que nos apaixona muito. Olá, Gabi, como estão os nossos ouvintes, né? Eu já posso dizer nossos ouvintes, porque eu já estou Pode, quase já tem membro a do sua Justo Agora, né? vaga, Hoje é um é isso prazerzaço aí aí. estar com as minhas sócias aqui na Modera, Câmara Privada de Mediação e Conciliação, para a gente debater esse questionamento que tu trouxeste, né? Quanto tempo teus ouvintes aí estão dispostos a esperar para resolver um conflito? E às vezes quanto tempo eles imaginam que demora, né? Porque às vezes a pessoa não tem nem ideia mesmo. E a gente estava pensando aqui, vamos fazer uma pergunta que sintetize o episódio, mas que também chame todo mundo. E acho que essa é uma excelente pergunta. E claro, né, vocês trabalhando com mediação, né, uma câmara de mediação, a gente vai falar da importância, né, Vitalina? Eu acho que passa muito por aí do trabalho de vocês e como isso faz a diferença e como ainda existe um certo desconhecimento, eu diria, até uma resistência, né, quando a gente pensa em mediação, em explicar o que que é mediação, como funcionaria. E inclusive a gente falou um pouquinho disso, né, no outro episódio. Aliás, confere lá com a nossa colega também, Estela. Beijo, Estela, né? Então, é muito interessante esse tema, né? E eu acho que essa pergunta ela vai prender os ouvintes e responderemos essa pergunta hoje e muitas outras, como eu dizia. Mas antes, eu vou fazer uma apresentação rápida aqui, né? Claro, vocês, meus ouvintes já sabem, eu deixo tudo lá na bio direitinho, tá? Mas vou fazer uma apresentação rápida aqui dos três. O Vitalínio vocês já conhecem também, né? Já participou aqui. É a terceira parceria, Vitalínio? Quarta? Nem sei Exatamente. mais. Terceira. Já, Logo ne- vem a já, já quarta. nem sei mais, já nem sei mais. Mas o Vitalino é advogado, cientista social, mediador de conflitos, né, o CEO aqui da Modera, professor da Unism, que é a Faculdade de Ciências Jurídicas de Santa Maria, aluno do curso de doutorado em Direito Civil da Universidade de Buenos Aires, já mestre em Direito, especialista. E temos também, claro, hoje a Grace, né, Grace Bortoloso, advogada, bacharel em Direito pela Faculdade Palotina de Santa Maria, especialista em Direito de Família e Mediação de conflitos na Faculdade Palotina de Santa Maria, né, a FAPAS, atua como mediadora, conciliadora judicial, né, também CEO da Modera, então é ampla experiência aí com mediação. E temos também, claro, Diocélia Martins Teixeira, né, então é pedagoga com pós-graduação em administração escolar, mestrado em educação, graduada em direito também pela Faculdade Palotina de Santa Maria, pós-graduada em direito de família e mediação de conflitos também pela Faculdade Palotina de Santa Maria, mediadora civil, familiar, quer dizer, CEO também da Modera, então qualificações não faltam aí para esses três convidados. Então, um prazer recebê-los num formato inédito, né? Num formato inédito, eu estou me sentindo aqui na própria mediação. Eu vou fingir que eu não sou advogada, que eu não sei como é que funciona, o que que é, né? Eu estou recebendo aqui em primeira mão, né, vocês, enfim, falar um pouco do trabalho de vocês, eu acho que é muito importante, né? Então, acho que num primeiro momento, né, o que eu queria ouvir de vocês em relação à mediação em si, né? Porque eu acho que a partir do momento nós somos advogados, nós temos aí os dois lados. Você sabe muito bem o que é atuar com mediação, né? Tanto judicialmente quanto extrajudicialmente. Mas vocês sabem também o que é o processo judicial. E essa pergunta que a gente fez lá no início, eu acho que ela deixa isso bem claro.
é o quanto você está disposto a esperar, versus uma solução que pode ser muito mais efetiva para as partes, uma solução em que elas participem ativamente do processo, e uma solução célere, né, em muitos dos casos, então, especialmente pensando aí no âmbito extrajudicial, né, claro, a gente vai explicar um pouquinho essas diferenças, mas acho que no primeiro momento, para a gente introduzir, eu acho que o que seria o diferencial aí da mediação na experiência de vocês e como que a gente poderia explicar para uma pessoa que não é da área, que não entende muito bem como é que funciona, quais seriam as vantagens disso, né? Na prática mesmo. Olha, Gabi, eu vou te contar um pouquinho da minha trajetória, que eu acho que vai explicar bem, né, como eu vim parar na mediação. Formada, fiz prova da OAB e comecei a advogar. E logo no início da carreira já percebi o quanto, né, o judiciário é moroso, o quanto o processo judicial afasta ainda mais, né? A minha especialização era em direito de família, eu atuava bastante nessa área e sempre via as partes, né, se distanciando cada vez mais por conta do processo, cada vez mais briga, e muitas vezes isso respingava nas crianças, que eram as mais prejudicadas com tudo isso. E conheci, né, a mediação, conheci a Diocélia e o Vitalino através da mediação, da pós, e me apaixonei. A gente costuma brincar que é uma cachaça que depois que a gente bebe, a gente não consegue mais largar. Possibilidade de fazer com que as pessoas parem um pouquinho, sentem, conversem e elas resolvam os seus conflitos sem a necessidade de terceirizar. A gente está muito acostumado a terceirizar as nossas disputas, os nossos conflitos e deixar que alguém resolva. Desde a infância, né? Sempre existe uma briga entre família, quem é que resolve? Vai lá o pai ou a mãe ou o cuidador das crianças e impõe uma resolução. E isso a gente aprende ao longo da vida, que um terceiro tem que resolver as nossas questões. E com a mediação a gente descobriu que não é bem assim. Quando a gente consegue resolver as nossas questões, é muito melhor, a eficácia é maior, o cumprimento daquilo que foi acordado é bem maior. Então, da minha parte, é por isso que me apaixonei pela mediação. E estamos agora com a Câmara de Mediação, a Modera, proporcionando isso para os outros escritórios, para os outros colegas. Sempre nos perguntam assim, qual é as vantagens da mediação, né? Que o advogado ele procura as vantagens para poder encaminhar os casos para mediação. E uma das vantagens que nós sempre colocamos é a questão do tempo. E o processo ele dura de 4 a 5 anos, né? E tem sempre esse resultado, como a Grace falou, no caso de família, de prejudicar ainda mais os filhos, no caso, quando tem criança envolvida, né? Às vezes, quando vão resolver, a criança já está grande, já perdeu a oportunidade de conviver com o pai, né? Então, é um atraso no desenvolvimento da criança. E na mediação, a resolução é bem mais rápida e é bem mais eficaz, porque quem vai decidir são os próprios mediandos, né? Que são os protagonistas. Então, vai ser uma resolução mais séria, né? Eles vão voltar ao diálogo, né? Vão voltar a conversar sobre a criança. Isso a gente deixa bem claro na mediação, né? Que não precisa eles voltarem a ser marido e mulher, e sim conversarem sobre a criança. Que isso vai ser uma responsabilidade para toda a vida, né? No momento que tu é pai ou mãe, tu tem aquela responsabilidade, né, de encaminhar aquele ser, né, para o sempre, né? Isso aí é uma convicção que tem que ficar claro até o final do nosso processo de mediação, que é bem mais sério, né, que o processo judicial e mais humano, porque é trabalhado junto, né, com os envolvidos, com os interessados. Então, Gabi, o que mais nos perguntam? Por que eu vou escolher a mediação? E tem uma discussão também dentro do direito, será que vou encontrar a resposta correta? Existe essa discussão, né? Tu sabes que eu gosto muito de filosofia, né? E quando tu delega a função a um terceiro, que é o caso do juiz,
num processo, por exemplo, será que ele vai te entregar a resposta correta? A que tu quer ouvir? A mediação, sentada à mesa com a outra pessoa, tu pode sim encontrar a resposta correta. Feita por vocês, pelas pessoas que estão conversando. E isso é o que nós aqui da Modera queremos proporcionar, em que as pessoas consigam se escutar e conversar uma com a outra. Como eu dizia no episódio da mediação que eu fiz com a Estela, a gente vê que a sociedade não sabe escutar e não sabe se ouvir quando o outro fala. E isso provoca os conflitos que acabam no judiciário e que a pessoa não encontra a resposta que ela quer ouvir. E a mediação vem para isso, para proporcionar um ambiente seguro, sigiloso e confidencial e muito mais econômico, financeira e emocionalmente. Então veja, quanta valia tem uma mediação de conflitos na tua vida? Algo que tu pode esperar 4, 5 anos, tu vai resolver em uma mediação, 2, 3, 4. Isso, o período de tempo é você que define. Então, o tempo é tu que define. E eu acho que essa noção de tempo é o que nós temos que discutir numa sociedade que anda tão rápida e tão veloz. E que a gente perdeu essa noção de tempo durante o período pandêmico. A gente está aí há 3 anos, recém estamos nos relibertando do que fomos aprisionados e mudou essa noção de tempo. O que antes era pouco tempo, hoje é muito tempo. Então, a mediação está aí como uma alternativa para te entregar essa resposta correta e formulada por você mesmo. É perfeito, né? Eu acho que não tem muito mais o que dizer aqui depois de ouvi-los. Mas eu acho que essa mensagem inicial, para a gente dar entrada aqui, essa discussão é muito importante, porque ainda existe uma resistência, acho que existe, como eu falei lá atrás, um desconhecimento. E essa fala do Vitalino é muito propícia, né, de vocês todos, mas quando ele fala de tempo, eu acho que é o cerne aqui da discussão, né? Então, por que que você vai ficar esperando o juiz dizer o que é melhor para você se você pode decidir? E eu sempre falo aqui que direito não é matemática realmente, então, para aquele caso concreto, né, de uma pessoa ABC, de repente funciona aquela solução, aquela decisão judicial vai produzir os efeitos desejados, mas de repente para as outras partes, um outro caso concreto, esse mesmo pronunciamento judicial não surtirá os efeitos desejados. Então, a partir do momento em que você tem essa possibilidade, que vocês fazem esse tipo de trabalho, e que é importantíssimo, né? Por que não estudar mediação? Por que não é, praticar mediação e buscar a mediação, né? Você sendo parte, né, de um processo, né? Então, por que oferecer resistência a isso se nós temos a possibilidade de buscar essa via? Então, acho que já partindo para uma contextualização, né, eu queria até ouvir um pouco mais de vocês. A gente falou aqui brevemente, né, sobre mediação. A mediação pode acontecer, né, tanto judicialmente quanto extrajudicialmente, né? Então, a gente falou um pouquinho disso também no outro episódio que o Vitalino participou. Então, acho que a gente podia explicar um pouquinho aqui as diferenças para os ouvintes. E eu acho que o diferencial aqui é a gente falar, né, aprofundar o papel das câmaras de mediação nesse contexto, né? Inclusive, nós falávamos na reunião que a gente faz para montar o roteiro, né, para fazer o episódio. A gente falava, por exemplo, no papel, quando a gente pensa em homologação de acordos, por exemplo, e como isso acontece na prática, como isso pode ser benéfico, né, às partes. E falávamos também da qualidade das decisões em sede de mediação, porque a partir do momento em que você tem gerência ali do processo e o mediador ele entra para, como a Jocélia falou, restabelecer o diálogo, né, fazer essa conexão ali entre as partes. Então, o papel do mediador é muito importante nesse contexto, porque a partir da figura do mediador, a gente vai conseguir obter uma decisão com qualidade, né, uma decisão que se encaixe ali perfeitamente, né? Imaginemos que isso seja como se fosse um Lego, né? Então vai encaixar ele direitinho, né, naquilo, na pecinha, naquilo que as partes querem, desejam, né? E eu acho que algo também que é muito interessante, um ponto interessante de citar aqui também, é o tom da conversa. Eu acho que a importância do diálogo, ela passa muito por isso, né? Então, restabelecer o diálogo, porque em alguns casos a situação já está, né, estremecida, complicada, como a Grace falou em relação a crianças também, né? Adolescentes, quando a gente pensa aqui em direito das famílias. Então, a importância disso, do diálogo para essas crianças, para adolescentes,
o restabelecimento disso, né, dessa estrutura familiar, né, enfim, de uma retomada ali de contato. Então, queria ouvi-los em relação a esses pontos, né? Primeiro, diferenciar aí a via judicial da extra. E eu queria que vocês contassem um pouquinho para os ouvintes, né, na prática, como vocês trabalham com o judiciário e como é que acontece essa questão da homologação, por exemplo, para quem não sabe o que é homologação. E na vida de vocês enquanto mediadores, o que que vocês percebem, né? Como é importante esse tom que eu falei, como é que vocês aplicam isso na prática para reaproximar as pessoas, né? Para executar o trabalho de vocês diante de um caso. Bom, Gabi, sobre a questão do extra e do judicial, é importante traduzir aqui para os nossos ouvintes, né, que é dentro e fora do judiciário, né? Judicial dentro, né, e extrajudicial fora dele. Nossa Câmara é a primeira aqui da região central do estado do Rio Grande do Sul que tem homologação pelo Tribunal de Justiça como uma Câmara Judicial. Além de ser uma Câmara privada que faz mediações extrajudiciais, a gente tem uma Câmara Judicial. E qual é o nosso papel, né? Nosso papel é, além de proporcionar ao advogado e aos clientes dele mediações, né, de conflitos, é também entregar resultados, né? Resultados que os clientes deles vão formular. Então, por exemplo, muitas vezes os advogados nos procuram já com um acordo pronto. A gente senta, conversa e verifica se esse acordo vai ser possível de ser cumprido. Até porque dentro da mediação de conflitos nós temos ferramentas de validação de sentimentos, de testes de realidades, que tanto dentro da mediação judicial quanto extrajudicial a gente consegue fazer. Uma questão interessante, né, só buscando diferenciar, né, por que a gente oferece tanto o extra quanto o judicial? O extra, porque às vezes a pessoa só quer conversar e chegar a esse acordo e colocar no papel, nós auxiliamos nesse sentido, e judicialmente a gente buscou essa validação, essa necessidade de ter uma homologação judicial, porque tem casos que demandam de ter a assinatura de um juiz. Mas o juiz não vai dar uma sentença. O juiz só vai concordar com o que as pessoas nos disseram e nós colocamos no papel. Casos principalmente envolvendo crianças e adolescentes e incapazes, e também aquelas pessoas que querem ter, digamos assim, uma segurança a mais, né? Além de tu já estar no ambiente seguro, sigiloso, confidencial, né? Tu tens a assinatura do juiz, né? Então, por exemplo, a gente tem questões assim de cobrança, né? De títulos, né? Que quiser formar como se fosse uma sentença, né? Então, mandamos para o juiz, tá? Senão, se você Na tá prática, bom como se assim, fosse, né? se você para você tá bom assim só o acordo, conversamos antes com o advogado e definimos pela via extrajudicial. Se ele diz não, quero ter assinatura do juiz, beleza. Tá? Aí tem uma peculiaridade só, né? Só para os teus ouvintes saberem, né? Se fizer o acordo extrajudicial, ele vale como título executivo extrajudicial, que é igual a um cheque, uma duplicata, enfim, né, os títulos de crédito. Se ele vai para a homologação de um juiz, ele vale como uma sentença que é feita pelas próprias pessoas. É aí que está essa diferença peculiar. A gente costuma dizer que mediação boa é aquela que a gente dá início, né, faz o termo de abertura, explica como é que é todo o procedimento da mediação e tu interfere o mínimo possível. As pessoas entendem a necessidade de serem ouvidas, a necessidade de fala e conseguem, né, conversar e o mediador interfere o mínimo possível, né? Essa é a mediação que a gente sabe que vai dar certo no futuro, que se houverem outros problemas, eles vão conseguir ter essa autorresponsabilização pelos seus conflitos e resolverem sozinhas as suas questões. Ratificando o que a colega Grace estava falando, a questão do protagonismo, né? Que é dos medianos. Então, eles trazem de forma genuína o seu problema, a sua necessidade, os seus interesses. Ao passo que no processo judicial,
quem fala por ele é o advogado, né? Ele não tem essa oportunidade de colocar. Às vezes, até há uma diferenciação do que ele quer e do que o colega advogado conseguiu explicitar, né, na petição, né? E no caso da mediação, ele está presente, ele está ali, ele está ratificando, ele está colocando os seus problemas. E o mediador, através de questões, né, de perguntas, vai encaminhando eles para aquela chuva de ideias de como resolver, né? Aí é colocado na mesa todas as possibilidades e, dentre elas, os medianos vão chegar às suas conclusões, né? É resolvido por eles. Isso é uma das grandes vantagens da mediação. É essa forma humana, né, deles mesmos resolverem seus conflitos. Importante a gente deixar aqui também explicitado que não é obrigatória a presença dos advogados, tanto na mediação extra quanto na mediação judicial. Por mais que a presença deles seja fundamental em muitos casos, né? Na grande maioria das vezes, eles nos dão todo um aporte técnico, né, do direito, eles dão segurança para os seus clientes, para que eles consigam dar seguimento de uma forma mais tranquila na mediação e, se for o caso, fechar algum tipo de entendimento para pôr fim àquele conflito, seja de forma parcial ou de forma total. Eu acho que a palavra-chave aqui, né, autonomia para as partes, né? E eu acho isso sensacional, isso que a Giocélio falou, isso é verdade, né? Por mais que você tenha uma comunicação ali com seu advogado, né, quando vai peticionar, é tudo muito burocrático, a nossa profissão é burocrática, né? Vai explicar isso para uma pessoa, né, que não fez direito, né? Então, eu acho que a partir do momento que, poxa, você senta, né? E interessante também abordar o que vocês falaram, né? O mediador ele não vai ficar interferindo ali o tempo todo, falando como você deve agir, o que que deve ser feito. Não, tem que fechar esse acordo, é isso aí. Na verdade, não é esse o objetivo. Na verdade, é você sentar ali com calma, você restabelecer o diálogo, você realmente tomar as rédeas da situação, de fato, né? Então, eu acho isso muito positivo, acho isso um avanço. E a mediação, né, como o Vitalino falou, ela acaba que é um pouco interdisciplinar, né? Você tem ali a questão psicológica, por exemplo, das partes, uma preocupação, né, com a abordagem, com o tom, como vai ser, uma questão até de uma personalização daquilo que você necessita, né? Que é algo que você não conseguiria obter na via judicial da mesma forma, né? Seja pelo formalismo, seja pelo rito, seja pela demora mesmo que às vezes acontece, né? A dinâmica recursal que às vezes o ouvinte não conhece, não basta você entrar com uma ação, né, ajuizar a ação e esperar, tudo bem, decidiu, acabou, né? Às vezes pode ter um recurso, uma parte não gostou, ficou meio insatisfeita, né? Então apelou, quer dizer, né, para mudar a decisão, e aí vai demorando, demorando, e aquele desgaste. E pensando aqui de novo, né, falando especificamente do direito das famílias, né, existe ali uma família, né, geralmente com questões ali por trás, e não só direito das famílias, né, um próximo ponto, um dos pontos aqui que a gente escolheu abordar, e que eu também vou querer ouvir mais de vocês sobre isso, é a abordagem na mediação para diferentes ramos do direito, porque a gente conversava também sobre isso antes da gravação, e vocês inclusive atuam, né? A gente está falando aqui muito de direito das famílias, né? Claro, são casos, via de regra, mais sensíveis, né? Se é que podemos colocar assim, mas vocês atuam com mediação civil, por exemplo, né? Então aí você está com problema com o vizinho, você pode resolver com mediação, né? De questões de direito de vizinhança, por exemplo. Tem a mediação empresarial também, né, que pode ser muito interessante, uma solução ali em âmbito empresarial. Direito do consumidor, né, eu acho que se vê muito hoje em dia, né, quantas vezes a gente não tem um problema com uma operadora, contratou um serviço, né, coisas do dia a dia que pode acontecer com qualquer pessoa, você pode resolver através da mediação. E claro, né, dependendo aí da seara do direito, né, da área, né, de atuação, o processo em si ele vai ser diferente, né? A abordagem vai ser diferente, mas sempre buscando esse fim, um resultado positivo. Que a pessoa saia satisfeita, né? Que se não der para remendar ali, né, tudo que aconteceu, mas pelo menos, poxa, chegar a um consenso. E aí uma fala anterior do Vitalino que eu achei perfeita, né? Ouvir e ser ouvido. Eu acho que está faltando isso no mundo, né? Então, que a gente possa, de pouquinho em pouquinho, né, dentro do direito, plantar aí a semente da mediação, né, que inclusive o Vitalino falou, né, semediar lá no outro episódio que gravamos.
Mas eu acho que é a síntese, né, do que a gente pretende abordar. Então, eu queria ouvir um pouquinho mais de vocês em relação às diferentes áreas do direito, né? Deixar aqui bem claro que a gente tem ressaltado um pouquinho mais direito das famílias e das sucessões, né? Enfim, são ramos do direito que andam ali juntos, né? Mas a mediação, ela pode ser, sim, aplicada a outras áreas do direito, não só pode como deve, né? Isso acontece na prática, né? E eu também queria ouvir um pouquinho de vocês em relação ao papel do advogado nesse contexto, né. Vocês já falaram, né, brevemente sobre isso, mas enfim, se quiserem trazer algum aspecto da experiência de vocês. Mas para deixar bem claro, né, que podendo, gente, façam mediação, né? Não está restrito, não é só porque tem criança, não, porque tem idoso, não. Façam mediação. Tá com problema com contratou um serviço de telefone, deu o problema, procure a mediação, né? Vai ser melhor para todo mundo, né? Então, acho que fica aqui essa mensagem. Mas eu queria ouvir de vocês, né? Briga de vizinho, por exemplo, acho que o pessoal vai querer ouvir. Como é que funciona a mediação para outros ramos do direito, nessa pluralidade aí? Tu imagina, Gabi, uma briga de vizinho que se deu lá no final do ano e tu vai ajuizar um pouco antes do recesso forense, como é que vai ficar a Uma situação, beleza, né? Imagina. vazamento, uma infiltração, quando que isso vai se resolver, né? Na prática, o vizinho que ingressou com a demanda vai ter o seu problema ali minimamente resolvido. Mais uma vez, voltamos à questão do tempo aí, mas só para brincar um pouquinho em relação a isso. A mediação serve para N conflitos, né? Basta que as partes estejam, né, as pessoas estejam dispostas a realmente sentar e conversar e, de uma forma criativa, achar soluções para aquilo ali. A gente trabalha bastante, eu e o Vitalino, com as questões de mediação empresarial. Tem vindo muita demanda de empresas agora, nesse reflexo pós-pandemia, de empresas que estão tentando evitar a recuperação judicial. Então, chamam os seus credores, convidam os seus credores para participar e conversam, né? Dizem a real situação da empresa, trazem ali fluxo de caixa, todos os cálculos necessários, né, para embasar a decisão de parar para conversar e tentar negociar esses créditos aí. E a partir disso vai se resolver e é mais uma empresa que, na maioria das vezes, vai dar seguimento, vai conseguir se reerguer, se restabelecer no mercado. Disputas entre sócios, muitas vezes acontece também. Vou deixar um pouco a Gil falar sobre os casos de família e complementar outros exemplos aí. Eu tenho um relato bem emblemático quando eu iniciei a mediação civil, que existia um caso de briga de vizinho por causa do barulho do portão. Mas aí, quando chegamos na mediação, conversando e levantando questões, um sugeriu que, de repente, quem sabe, colocasse uma graxa lá no portão, né? Eu fazia barulho, por isso que a vizinha entrou na justiça para reclamar. Então, através do diálogo entre os dois, resolveram que era uma coisa tão fácil de resolver, né? Que se fosse disputar na justiça, talvez seria até uma troca, uma despesa bem enorme, né? De trocar o portão ou até ficarem de mal para toda a vida, né? Porque eles nunca tinham conversado sobre. A vizinha foi direto à justiça procurar, né? Ajuda por aquele barulho que ela não conseguia dormir por causa do barulho do portão que fazia no apartamento dela. Então, são casos assim que, às vezes, um simples diálogo, uma simples aproximação das partes, dos mediandos, eles conseguem dirimir um conflito que é, às vezes, tão fácil, né? E que vai se aprofundando, vai se tornando desgastante e pode levar a uma inimizade, né, para toda a vida. Então, essa é uma das vantagens também da mediação. E eu vejo a mediação como um plus para o advogado, né? Ele sempre procurar oferecer para os seus clientes janelas, assim, quem sabe nós vamos passar primeiro pela mediação, né? Vamos usar outros meios, porque antes da judicialização,
é a minha opinião, né, que deve ser lançado mão de outras formas de resolução de conflitos. Isso aí seria uma economia processual enorme, porque a gente vê causas assim por coisas muito mínimas, né, e que engordam lá as pilhas de processo, né? E a advocacia do futuro, né, como vocês já falaram em outros episódios aí, tá bem ligada, né, essas questões do trato, como vai ser feita o contato, como vão ser resolvidos os conflitos daqui para frente. Acho que o Vitorino poderia falar um pouquinho sobre isso também. É importante, né, os advogados do futuro, ou por que não do presente, né, Agora. avaliar com o cliente de uma forma gestora, né, o advogado como um gestor de conflitos, né? Quando chega o cliente no teu escritório e tu conhece mediação de conflitos, negociação, conciliação, arbitragem, oferece a ele essa oportunidade e pergunta: o tempo de resposta que o Google lhe dá ou que o senhor deseja esperar é quanto tempo? Ah, eu espero que o Google me responda em questão de segundos. Essa que é a pergunta, né, Gabi? O advogado de hoje ele tem que estar fazendo essa pergunta, porque quando o cliente chega no escritório dele, ele já tem a resposta obtida no Google em frações de milésimos de segundos, né? E aí tu, como um gestor de conflitos, tem que perguntar a ele: o senhor quer uma via que muito similar a um plano de saúde que vai lhe dar o suporte rápido, ou o senhor deseja esperar pelo SUS, que seria aqui a via do judiciário, onde o senhor aguardaria 4, 5 anos? Então, eis a questão, né? O plano de saúde parece ser melhor nesse caso, né? Afinal de contas, você vai ser atendido mais rápido. Aí nós temos, então, meios consensuais, soluções de conflito. Até porque, como a gente falava no episódio do advogado robô, nós estamos aí com também mediadores robôs, né? Então, claro que a gente tem que Já ter, acontece. já acontece, né? Por exemplo, as grandes redes de lojas aí, a Amazon, o Mercado Livre, entre outras, já utilizam mediadores robôs. Só que daí o gestor de conflitos ele tem que conhecer a necessidade do cliente dele. E essa conversa é direto com o cliente, porque ele tem que saber que existe uma câmara de mediação que vai te entregar um resultado. Qual é? A possibilidade de entender o iceberg por completo do teu cliente. A gente gosta sempre de fazer esse panorama e comparar o conflito do cliente com um iceberg, né? Porque o que chega ao advogado é o conhecimento da pontinha do iceberg, os fatos e os interesses que o cliente tem. E muitas vezes o advogado não consegue vislumbrar o que tem debaixo do iceberg, o que tem debaixo do oceano, justamente porque não foi preparado para isso. E não é feio dizer, porque nós três aqui somos advogados também, né? A gente, se for um advogado que tem noções de formas de resolver conflitos diferentes, ele sabe o quão importante é o serviço de um mediador, de uma câmara de mediação, porque nós aqui, com as ferramentas que utilizamos, em conversa com as partes, a gente consegue explorar a questão dos sentimentos, das emoções, das mágoas passadas, coisa que um robô não vai fazer nem na advocacia, nem na mediação. Então, o que a gente chama a atenção, né, dos colegas advogados é isso: ser um gestor de conflitos, inclusive, né, por ser comparado a um plano de saúde, como eu falava no início da minha fala aqui, por que não cobrar mais caro nos seus honorários, inclusive? Pergunta ao teu cliente: o senhor quer esperar 10 anos para resolver por completo seu conflito? Ou resolver em poucos meses e o senhor me pagar os honorários e seguimos amigos? E quem sabe resolver outros conflitos através de uma forma consensual de resolução de conflito, né? E aí eu acho que é importante
uma fala que nossas amigas aqui podem contribuir, no sentido de todo conflito é visto negativamente ou o conflito é visto como algo positivo? Nós temos que melhorar essa visão do conflito, né? Que às vezes ele é necessário para que a pessoa prossiga, né? Para que a pessoa chegue a uma conclusão sobre a lógica do seu pensamento, né? Porque muitas vezes nós temos que trabalhar o conflito como algo positivo, algo que conseguiu uma mudança, né? Uma transformação na vida da pessoa. E na mediação de família, nós temos que observar muito a questão dos sentimentos, né? E trabalhar os sentimentos, ele envolve empatia, envolve observação atenta, escuta ativa, né? O mediador ele tem que estar muito preparado para ver, para sentir o sentimento do seu mediano, né? Então, nessa linha da mediação familiar, eu recomendo a Lisa Parkinson, né, que é uma grande mediadora e que tem um trabalho grandiosíssimo a respeito da mediação familiar e que é um ponto-chave aonde sempre eu busco, né, a informação teórica para poder atender de maneira exemplar os meus medianos. E lembrando, Gabi, né, que nem nessa linha de o conflito é positivo ou é visto negativo, né? Dentro da mediação familiar, a gente tem um certo preconceito de alguns advogados, né, que a gente observa, no sentido de: será que mediação é terapia? Não, não é terapia. Por isso que é importante o advogado entender o procedimento da mediação em si, em ser colaborativo com a mediação, no sentido de orientar o cliente e dizer que nós, mediadores, além de facilitar a comunicação, né, mas não só facilitar a comunicação, nós vamos proporcionar uma transformação na vida daquelas pessoas, como dizia a Diocese. E o conflito só se vê solucionado pelas pessoas quando as pessoas saem transformadas da mediação. E mesmo que elas não cheguem ao entendimento dentro da mediação, e ela trouxe esse papel transformativo dentro daquela relação, a mediação já está exitosa. Se as pessoas retomarem a conversa através do auxílio de um mediador, de uma câmara de mediação, o conflito já pode ser visto como algo positivo, porque ele se transformou, voltou à conversa. E também, muitas vezes, né, dentro da mediação, não raras vezes, a gente observa que as pessoas começam a se xingar dentro de uma mediação. E isso é natural, é evidente, porque existem mágoas, existem ressentimentos, e a gente entende também que é o momento da gente usar a ferramenta do silêncio e deixar eles racionalizarem as informações que eles estão dizendo. Porque muitas vezes eles estão ali naquele conflito, cegos, e não enxergam outras alternativas, porque eles estão ali embrenhados naquela luta interna deles com eles mesmos, e não querendo ceder. E aí a gente pega, deixa eles resolverem, para depois a gente seguir a nossa mediação, pegando o que teve de bom naquelas falas deles, para poder fazê-los observar o que pode ser bom naquilo tudo que eles trouxeram, ainda que na irracionalidade. E por isso que a gente diz que o conflito é visto como algo bom e pode ser transformador na vida do mediano. Um dos objetivos da mediação, Gabi, é justamente isso que o Vitor falava, é a estabilização emocional do conflito, é fazer com que as partes racionalizem aquilo que eles estão passando. Outro ponto também bem importante que a gente precisa falar aqui é sobre a questão da confidencialidade, do sigilo. Tudo que é tratado dentro de uma sessão de mediação, ela fica ali na sessão de mediação. Muitas vezes essas mágoas, essas disputas, essas brigas
quando judicializado, por mais que a fala seja feita, né, as petições sejam escritas pelos advogados, tem coisas que não precisavam ir para o papel e que ficam abertas a todos que acessarem aquele processo. E a mediação não, o que é dito ali, fica ali, a gente preza por toda essa confidencialidade, nós, enquanto mediadores, não podemos servir como testemunha, o que foi dito ali não vai ser levado ao processo, o objetivo ali não é fazer provas, né, que vão ser utilizadas depois. Imagina um divórcio, né, pessoas ressentidas, magoadas, infelizes por o fim de um sonho, com um grande patrimônio, tendo que expor tudo isso, né, para os seus advogados, para juízes, para promotores, para todas aquelas pessoas que vão estar envolvidas ali, todos os funcionários do cartório, todo mundo que terá acesso à vida pessoal. Imagina empresas que estão à beira de uma recuperação judicial terem todos os seus detalhes ali expostos a muitas pessoas. Então, essa questão da confidencialidade do sigilo é bem, bem importante da gente trazer aqui. E, puxando o gancho ali que o Vitalino começou também a falar em relação aos honorários do advogado. Os advogados precisam se antenar pela facilidade de utilizar a mediação e já receber os seus honorários, não esperar 5, 10, 15 anos para receber. Os seus honorários também podem ser matéria de discussão, né, dentro da mediação de conflitos. E se tu trouxer a resolução para o problema do teu cliente com um tempo muito menor, a satisfação dele vai ser bem maior também. Por que não cobrar mais do que tu cobraria para ingressar um processo judicial? É uma possibilidade também. Muitas vezes advogados acham que a mediação eles vão ganhar menos por ter trabalhado menos, mas não. Para ser um bom advogado dentro da mediação, tu tem que te especializar, tu tem que ser bom no que tu está fazendo. E isso também requer dedicação e estudo, isso também deve ser muito valorizado. Na questão também que os colegas levantaram sobre as discussões ferrenhas que às vezes acontecem durante a mediação, nós temos uma obra do Baraka onde ele diz, né, eu gosto muito dessa analogia que ele faz, que a mediação é como uma xícara de chá, né, que tem que encher até derramar. Então, a gente acompanha, né, e deixa que os mediandos falem tudo que eles precisam, né, muitas coisas que eles nunca conseguiram falar para o seu cônjuge, na mediação ele traz, e aquilo ali é um momento de descarrego. Não é como o colega falou, né, não que seja uma terapia, mas é terapêutico, né? Que o momento que ele consegue dizer tudo aquilo que ele estava sentindo, ele se alivia. E a mediação, ela só é concluída quando os dois medianos se sentem confortáveis. Não existe ganhador nem perdedor. Tem que sair ambas as partes confortáveis. Até o momento que eles não estão satisfeitos com aquela finalidade, com aquilo que eles buscaram, a gente não encerra a mediação. A gente vai postergando até que ambos se sentem confortáveis. Não existe ganhador nem perdedor. É importante também, Gabi, destacar que o advogado possa vir a ter confiança também na mediação, e tanto feita por um mediador quanto pela Câmara de Mediação. No sentido de que, como a Grace falava, né, a presença do advogado não é obrigatória. No sentido de que ele possa conhecer os mediadores que ele contrata ou as câmaras que ele contrata e possibilitar que o cliente tenha um momento dele, né, para ser ouvido, para talvez resolver os conflitos primeiros mais árduos, que são os conflitos sentimentais. E depois de uma segunda ou terceira sessão, ele compareça e venha para ajudar no aporte jurídico que é necessário e que nós, mediadores,
prezando pela nossa imparcialidade, nós não podemos orientar, né? Até porque, afinal de contas, as pessoas não precisam ficar sabendo qual é a nossa função, né, que a gente faz na vida. Até porque o mediador ele não precisa ser formado em direito. Pode ser médico, pode ser fisioterapeuta, educador físico, professor de geografia, história, enfim. Qualquer um pode ser mediador desde que tenha curso superior. Então, essa é uma questão que a gente levanta sempre, porque muitas vezes o advogado vem e se observa ali no meio do conflito que os clientes estão expostos, né? Então, é interessante ele ter essa confiança no mediador e nas câmaras que ele contrata. Interessante apontar também, né, que nem todos os casos podem ser mediados, né? Isso é importante a gente falar, né? Falar um pouquinho dos limites, né? Falar um pouquinho dessa limitação, né? Sim. O que que acontece, Gabi? Nesses casos, por exemplo, muito conflituosos que já advêm de violência doméstica ou que tem alguma questão de ocorrência policial, a gente não pode mediar, né? E tem casos e casos. E principalmente a gente tem que entender, enquanto gestor de conflitos e advogados, né, no sentido de que será que aquele cliente está pronto para a mediação de conflitos? Isso é importante tu, enquanto gestor dos conflitos dos teus clientes, observar. Será que esse meu cliente está pronto para uma mediação? E é importante conhecer a mediação, né? Por isso que esse episódio que a gente está gravando aqui hoje, a gente quer mostrar os resultados que a gente possibilita aos clientes deles e também, né, destacar que nem todos os casos podem ser mediados. Isso é uma conversa tua com o cliente e saber, né, voltando, quanto tempo o cliente dele está disposto a esperar para resolver o conflito. Fazer avaliação, né? Eu acho, em relação a cada caso concreto, né? Vários pontos interessantíssimos, né? Das falas de vocês. Mas essa questão do sentimento também, né? Não confundir, né? Não é uma terapia, não é um desabafo. É claro, existe ali um momento. Existem camadas sentimentais, né? Em vários casos, especialmente falando aqui novamente, né? Direito das famílias. Então, é importante, sim, que isso aconteça. E eu acho muito interessante essa questão da privacidade mesmo, né? De você ter ali um ambiente, você ter um ambiente neutro, em que existe uma pessoa, né? A figura, né, dos mediadores buscando a reconstrução mesmo do que foi perdido e da situação, né? Então, falando também da questão dos honorários, esclarecendo isso, como a Grace falou. E eu acho que é um desafio principal, né? Como o Vitalino colocou, a gente tem alguns limites, existem alguns casos em que realmente não podem ser objeto de mediação. Mas eu acho que tudo, a mediação, né, a palavra-chave é a conversa, diálogo, né, tanto com o mediador, com o advogado mediador, né, como é o caso aqui de vocês, o diálogo entre as partes também, né, para saber, olha, essas são as perspectivas, essas são as possibilidades, e no futuro, né, no judiciário, você teria que esperar X anos, e aqui você teria uma possibilidade diferente. E eu acho que uma fala da Giocélia que eu ressaltaria não existe essa coisa de ganhar ou perder. Eu acho que as pessoas ainda têm essa cultura, né, de, eu vou entrar com a ação porque tem que me pagar, porque vai perder, porque eu tô certa, porque o juiz vai dizer que eu tenho razão. E uma situação, né, de modo geral, ela vai ter tantos pontos de vista quantas forem as pessoas envolvidas, né? Então, cada pessoa vai enxergar de uma forma. E como a Jocélia disse, não existe isso. Eu ganhei, foi uma decisão melhor para mim. Eu estou satisfeito e você saiu insatisfeito. A outra parte não gostou, não queria o acordo, não queria a homologação. Isso não vai acontecer. Então, acho que é uma preocupação global mesmo com o conflito. Eu diria que é até uma abordagem muito mais moderna, né, do que um rito processual, como eu vinha falando, o direito é burocrático, né? Então, você tem ali um rito, você tem prazo para peticionar, você tem recorrer em tantos dias, já não gostou, tem que, né, apelar, por exemplo. Quer dizer, é algo muito mais mecânico, talvez, né? E com a mediação você tem essa gerência, você tem essa entrada, né, das partes com o mediador
E tem um espaço realmente em que existe a possibilidade de você ter essa privacidade, de você conseguir resolver aquilo ali, que não, e não vai ser, não vai para os autos do processo, né, como se diz, um documento ali, algo que você, de repente, poxa, uma informação ali mais chata, um dado ali da minha empresa que eu não quero, da minha vida pessoal, vou narrar minha vida, vai, né? Ah, o processo eletrônico, tudo bem, mas está ali na rede, né? Quem vai abrir, quem vai ver, né? Então, isso eu acho uma tremenda vantagem também. Pode ser que as pessoas não saibam disso, né? Então, sem dúvida, esses são pontos interessantes, né? As técnicas que vocês usam, a escuta ativa, a busca dessa reconexão aí entre as pessoas, né? Então, eu acho extremamente interessante e mostrar os resultados disso, né? Eu queria escutar de vocês, quais são as experiências, né? Claro, positivas, né? É como vocês vinham falando, o conflito ele pode ser positivo, sim, né? Acho que é uma pergunta muito interessante que o Vitalini fez, né? Mas na experiência de vocês, é claro, qual é o diferencial assim para as pessoas, a qualidade para elas, né, dessa decisão? Vocês observam que as pessoas saem mais tranquilas, mais aliviadas, mais satisfeitas, assim, de modo geral? Como é que funciona? Esse ouvir com respeito por parte do mediador, ele fortalece as pessoas, fortalece o emocional, fortalece a vontade da pessoa, né, em contribuir na realização daquilo que eles vieram buscar. Né? Então, esse ouvir com respeito por parte do mediador é uma grande ferramenta. E às vezes a gente ouve dos colegas advogados que estão assistindo a nossas mediações, eles colocam: ah, doutora, vamos objetivar, né? Vamos aos pedidos, né? Isso aí não vem ao caso, não vem ao caso. E para nós, mediadores, faz muita diferença nós ouvirmos tudo o que o mediando traz, né? Porque é o que está por trás daquele conflito. Às vezes é um sentimento que ele precisa extravasar. Então, eu penso assim que nós temos que trabalhar muito ainda em mediação para ter esse respeito por parte dos que podem colaborar conosco, especialmente na parte jurídica, né? E em ter aquela consideração, né, que nós mediadores sabemos o que estamos fazendo e é nosso papel ouvir com respeito o que os medianos trazem para a sessão de mediação. E outro aspecto também que eu acho muito importante é que a mediação ela pode ser feita em qualquer fase do processo, né? No processo judicial que está correndo, por exemplo, lá em sucessões, né, dá um problema com uma família, pode recorrer à mediação. Se ele está em fase de execução, pode recorrer à mediação. Em qualquer fase que tranca e que tem aqueles conflitos entre as partes, ele pode ser encaminhado para a mediação. E é um plus, como eu digo para o advogado, né, para resolver mais rapidamente as questões. E quem gosta de entrar no judiciário, quem gosta, quem enquanto cliente gosta de entrar no fórum, gosta de participar de alguma audiência, muitas vezes os medianos chegam, né, nas sessões, sejam elas presenciais ou virtuais, eles chegam apreensivos, eles chegam com medo de estar ali. O judiciário causa esse medo para as pessoas, essa insegurança. Isso é E muito na verdade. mediação não acontece. Né? É Na completamente mediação é um diferente. ambiente bem mais tranquilo, é um ambiente informal, não tem a presença de um juiz, tem a presença de um mediador. Ele pode sim estar acompanhado de um advogado, deve estar acompanhado de um advogado, se for possível, mas não é obrigatório. E os protagonistas do que vai acontecer naquela sessão são eles, justamente, são as pessoas envolvidas, para que elas consigam resolver por si só os seus problemas, os seus conflitos. Essa é uma grande vantagem também. Essa parte de tranquilizar as pessoas estarem ali e possibilitar que elas sejam ouvidas. Isso é fundamental, né? Fundamental. Um aspecto que a gente tem que observar também, Gabi, dentro das mediações judiciais que a gente conduz, a gente observa um certo empoderamento dos advogados, né? E isso, de certa forma, é um pouco prejudicial ao deslinde através da mediação judicial, no sentido de que
por mais que o conflito seja um conflito empresarial, nós, mediadores, a gente entende que é muito importante a presença do empresário ali dentro da sala de audiência, porque só ele sabe o motivo pelo qual chegou numa dificuldade financeira, só ele sabe qual é a razão que ele quer dissolver aquela sociedade. E aí você vê, dissolução de uma sociedade empresarial é muito similar a uma dissolução de uma sociedade conjugal, né? E principalmente porque a maioria das empresas no Brasil são consideradas empresas familiares. E as empresas familiares geram conflitos na questão da administração da empresa, na questão sucessória. Então, essas questões, se trazidas pelas pessoas, elas vão cumprir o papel transformativo. E aí o advogado, como um gestor de conflitos, tem que saber o papel que a mediação pode trazer para aquele cliente, porque muitas vezes ele dá esse empoderamento ao advogado no sentido de ter medo de ir falar, mas muitas vezes é só o que está faltando para ele é falar. E esse empoderamento tem que ser do advogado ao cliente, mostrar que a mediação é segura, ela é confidencial, é sigilosa e principalmente se tratando de pequenas cidades como nós aqui que vivemos na cidade do interior do Rio Grande do Sul, onde existe questões de boatos, de fofocas, né? E muitas vezes as pessoas não querem se expor a isso, dizer, ó, fulano entrou em recuperação judicial, fulano está se divorciando, fulano aquilo outro. O que a mediação proporciona é essa segurança. Só vai saber do conflito quem está envolvido. E o magistrado que vai homologar, se for necessária a homologação judicial. Senão, somente quem está envolvido no conflito. Isso é o que o advogado tem que passar a segurança ao mediando, que é o cliente dele, para dizer que aquele ali é um ambiente seguro e que o momento é dele. É perfeito, né? Eu acho essas considerações de vocês é muito importante da gente fazer também. Eu acho que existe essa questão de uma hierarquia ali, uma aura, né, do judiciário, de você temer, de você, né, como é que eu vou me colocar, o que que vai acontecer aqui, né, qual é o destino aqui, né? As pessoas se veem muito na mão ali daquela situação e causa desconforto, né? Isso eu já presenciei muito na prática, né? Esse medo, esse receio do que pode acontecer mesmo. E aquela decisão ali é muito importante, né? De repente é só mais um processo ali no dia, mais uma audiência, né? Mas para aquela pessoa ali aquilo é muito crucial. Né? E é importante também ressaltar a questão dos advogados, né? O empoderamento aí no cenário da mediação. Então, sem dúvida, é algo muito importante da gente falar aqui. Eu acho que desconstruir um pouco, desmistificar, né, essa aura do Poder Judiciário. Mas um último ponto aqui, né, a gente estava até especulando, né, eu queria ouvir vocês em relação a isso. Eu, inclusive, já gravei um episódio com o Vitalínio, né, falamos de advogados robôs, né, um episódio incrível aí, baseado, né, em todos os estudos dele sobre o tema, né, a tese dele. Mas eu queria, né, escutar de vocês pelo seguinte, né? Muito se fala em inteligência artificial, né? E a gente está vendo aí o chat GPT e tudo mais, né? E estamos agora em 2023, mas sei lá, daqui a 5 anos, né, o que que será que vai estar acontecendo, né? E eu queria saber de vocês, vocês imaginam como é que vai ficar essa questão da inteligência artificial na mediação? Porque hoje, né, com o que a gente tem hoje, eu até conversava com vocês, né, antes da gente gravar o episódio. Com o que temos hoje, eu acho difícil ainda imaginar uma inteligência artificial que teria empatia, que poderia aplicar, por exemplo, uma técnica de escuta ativa, né, que saberia ali exatamente como restabelecer um diálogo, por exemplo, né? Então, eu acredito que a gente ainda está um pouco distante disso, mas talvez muito menos do que a gente imagine, né? Porque, como eu disse, né, não sabemos o que vai acontecer. Mas o que que vocês acham, né? Vocês já, como o Vitalino disse, isso já existe, né? A gente já pensa em robôs, né, atuando em mediação. Mas vocês pensam que isso seria uma possibilidade ou que, por exemplo, a inteligência artificial ela poderia auxiliar, de repente, advogados, mediadores? Qual é alguma ideia que vocês tenham sobre isso, né? Claro, a gente está aqui mais especulando do que qualquer outra coisa, mas eu acho interessante até para fazer um link, né, com o que eu conversava com o Vitalino no episódio anterior.
O que que acontece, Gabi? Eu falava no episódio dos advogados robôs, né? Sobre a questão da inteligência artificial fraca e inteligência artificial forte, né? Hoje, todos os sistemas informáticos e de tecnologia de informação que a gente tem conhecimento e que usa diariamente, que está abastecida aí a Siri, a Alexa, a Google, né? Essas assistentes virtuais, elas operam com a inteligência artificial fraca, que é a mesma, de qualquer site que você usa na internet, né? Então, o que que acontece? No momento em que elas começam a treinar através dos dados que são abastecidos por um ser humano, esse ser humano que pode ser um analista de TI, pode ser um advogado, pode ser um mediador, porque essa formação específica é importante porque os dados vão vir da sua especialidade, né? Se essas inteligências fracas começam a operar de uma forma que elas consigam, com os dados que elas têm por conta própria, elas consigam operar por conta própria, isso vai abastecer o que a gente chama da inteligência artificial forte dela, onde as máquinas vão criar as próprias vidas e criar uma própria comunicação para que elas tratem entre elas mesmas. Isso já está acontecendo, né? Elon Musk aí, que é um grande apoiador dos desenvolvimentos em estudos de tecnologia, ele mandou suspender uma pesquisa sobre inteligências artificiais, justamente porque as inteligências artificiais estavam se comunicando entre si, criando uma comunicação própria que o ser humano não é capaz de compreender. E no que tu perguntas a respeito da questão da empatia, o robô poderá vir a ter uma empatia, talvez, entre eles mesmos, ou ele entenda de fato o que é o conceito de empatia. Mas eu busco destacar que o robô não é capaz de entender empatia como o próprio ser humano, até porque ele nunca vai ser ser humano. O ser humano é quem vai abastecer os dados dele. Agora, o que não pode é nós, seres humanos, deixarmos de estudar sobre a inteligência artificial, porque sob pena de que ela crie uma comunicação própria e nós vamos nos ver vencidos. E isso serve para qualquer profissão, né? Não para advocacia, não para mediação, mas pode servir para medicina, para o médico, o administrador, o economista, enfim, todas as profissões correm esse risco. Mas eu digo, né? Richard Susskind disse isso antes de mim, né? E que é um grande pesquisador de Oxford. Ele disse: só o ser humano é capaz de fazer o contato cara a cara, sentindo o calor humano, entendendo como a Grace está se sentindo no E momento, a como a mediação, né? Diocélia está falando. O robô ele capta emoções, mas ele não sabe entender o que que tem por trás das emoções. É isso o ponto. Então eu percebo que o mediador ele nunca vai deixar de existir, mesmo que ele tenha a máquina como sua concorrente. Mas a gente não pode deixar de lado os estudos das tecnologias. Perfeito, né? O Vitalino aí já dando uma palhinha, né, do episódio anterior também, então caso vocês não tenham escutado, fica aí a super recomendação. E é verdade, né? Eu particularmente acho que a gente não vai conseguir substituir o trabalho que vocês fazem aqui, né? Que a gente faz, né, de modo geral, quando conversa com o cliente, enquanto advogados, né? Então, acho que a gente tem que aprender a usar a inteligência artificial como uma ferramenta a nosso favor, sempre, né? E nunca deixar de estudar, nunca deixar tudo na mão, do robô, até porque não acredito que vai funcionar, né? Assim, não é o caminho. Mas queria agradecê-los, já estamos aí caminhando para o encerramento desse episódio. Adorei recebê-los, já convido, né, especialmente de Océlia e Grace, né, o primeiro episódio, a primeira parceria, então que voltem, né? Vocês estão vendo, ó, o Vitalino já voltou, né? Já, daqui a pouco o quarto, quinto, né, já tem a cadeirinha dele aqui, né, de convidado. Mas um prazer recebê-los, né? E nesse formato também eu entrevistando vocês no sentido de perguntar, né, como é que funciona aí na Moderna. Eu vou deixar o arroba também de vocês, o perfil profissional. Tem o YouTube, agora o podcast está pop, né? Então tem um site também, vou deixar as informações lá.
Vocês que ficaram com alguma dúvida, né, queiram entrar em contato, vai ter o perfil da Modera, vai ter o perfil de cada um deles também, o Vitalino já está lá, né, no site, vou colocar também, de Océlia e Grace. Eu vou colocar as recomendações, né, colocar tudo direitinho para vocês sabem, né, já os ouvintes, como é que funciona. As recomendações que a Diocélia fez, né, alguns livros, né, também, enfim, artigos, né, caso vocês queiram também deixar alguma referência aqui, ó, depois do episódio, eu coloco tudo lá direitinho, né, para quem for estudar, pesquisar. E espero que a gente tenha conseguido, né, de fato, falar sobre esse tema, de tirar dúvidas das pessoas, ilustrar um pouquinho como é que é o cotidiano de vocês, como é que isso funciona na prática, e os resultados que vocês obtêm, essas diferenças entre mediação judicial e extrajudicial, para diferentes ramos do direito, como isso é importante na autonomia das partes. Poxa, né, você está com um problema, né, recorra à mediação, né, você vai ter privacidade, você vai poder desenvolver ali o conflito, que pode ter sim, né, um aspecto positivo. Então, vamos fazer isso, né? Vamos divulgar essa cultura, né? Que eu acho que está faltando o diálogo. Vamos ouvir, e seremos ouvidos também, né? Uma via de mão dupla, né? Então, eu acho que isso é o ponto principal aqui, que a gente buscou trazer para vocês ao longo desse episódio. Então, deixo aqui, né, claro, meu muito obrigado e meu convite para que retornem, né, para trazer mais algum caso de mediação, ou então algum outro tema, né, de direito. Ih, apareceu um caso interessantíssimo aqui, eu falo, já manda na DM, né? Já sugere aí o tema e a gente grava, tá? Mas vou deixar esse espaço aqui para vocês divulgarem, né? Algum arroba, o perfil que queiram, algum livro também, enfim, para quem quiser estudar mais de mediação, quem está começando, quem se interessou, né? Algum estudante também quer aprender um pouquinho mais sobre alguma das técnicas que vocês mencionaram aqui. Então, vou deixar esse espaço para vocês, gente. Obrigada. Nós que agradecemos, Gabriela, foi ótimo esse nosso encontro hoje. E eu quero deixar claro a importância do advogado na mediação, especialmente na fase em que a gente elabora o termo final, porque na mediação a gente prima pela decisão informada. Então, o mediano ele não pode sair da mediação sem saber, né, legalmente o que ele está decidindo. Então, é muito importante, né, sempre que seja encaminhado para o advogado, e que o advogado esteja presente, especialmente nessa sessão final. O meu abraço e votos de sucesso para ti, Gabriela. Muitíssimo obrigada, igualmente. E já estou guardando as próximas parcerias, hein? Obrigada, Gabi, pelo convite. Foi um prazer estar aqui com vocês, falando um pouquinho sobre o nosso dia a dia, sobre a mediação. Espero voltar, né, para a gente continuar conversando um pouco mais sobre esse assunto ou outros. Foi uma experiência bem interessante. E, para finalizar, quero deixar um pouquinho o pessoal pensando sobre a questão de como está hoje a nossa sociedade, né, em que a gente acaba judicializando muitas vezes a vingança. Deixar o pessoal pensando um pouquinho sobre isso, sobre como está, né, o judiciário em relação à quantidade de processos que eles recebem, sobre o tempo, que a gente conversou bastante aqui dessa judicialização, sobre custos também, e deixar, né, os nossos serviços enquanto mediadores, enquanto Câmara de Mediação, à disposição de todos como uma alternativa para realmente evitar essas questões que a gente mencionou aí hoje. Então, Gabi, mais um episódio. A gente só tem a agradecer a ti pela oportunidade, pelo espaço aí que tu dá para mim e para a Modera, né? Então, a gente está aí divulgando. E importante salientar, né, que a nossa câmara é uma câmara híbrida, ela funciona tanto presencial quanto online. Então, ou seja, os conflitos extrajudiciais a gente consegue atender a todo o Brasil e os judiciais apenas no Rio Grande do Sul, né? Porque nós somos vinculados ao Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul. Então, só lembrando aqui a vocês, ouvintes, né, que queiram seguir a Modera lá no Instagram, é @moderamediação, sem acento, sem tracinho, sem nada, tudo junto. A Gabi vai disponibilizar para vocês o meu pessoal, da Grace, da Diocélia. Vou E colocar tudo lá certinho. lembrando só também
que a Modera tem um contato WhatsApp, que se vocês tiverem interesse, podem mandar mensagem para nós. É o número 55991555842. Tem um linkzinho de acesso lá na nossa rede social, tanto no Instagram quanto no Facebook. Siga-nos. E agora, só para finalizar o episódio, eu acho importante a gente destacar aqui 2 livros, Gami, sobre coisas que a gente trouxe aqui no episódio. Sobre uma mediação transformadora, nós temos o professor Luiz Alberto Vará, que tem um livro Em Nome do Acordo, que é um livro escrito em homenagem ao trabalho que ele desempenhou enquanto mediador e advogado argentino, tá? E outro argentino que a gente traz, que traz uma concepção para a mediação brasileira, que é de mediação emancipadora, ou seja, também no aspecto transformativo, que é Juan Carlos Vezula, tá? A Arte da Mediação, que é uma biografia, né, de Vezula, escrita pelo magistrado André Carias de Araújo. Então, depois a gente te manda aí para tu Claro, a gente vai postar isso aí para deixar. Pode os mandar ouvintes. foto, a gente pode fazer um post com as fotos, né, dos livros, como a gente costuma fazer, que acho que facilita também, né, para quem for buscar. E E ficam aí, vai, né, as recomendações. e com certeza vão ajudar muito. E a gente indica a questão dos argentinos aqui agora, no sentido de que fica a dica aí para um próximo episódio, que lá na Argentina a mediação é obrigatória antes de tu ingressar no judiciário. Olha, que Então, existem interessante. várias câmaras privadas de mediação onde as pessoas buscam a resolução do conflito. É claro, tem muita gente boa no Brasil, né? A professora Fabiana Marion Spengler, tem o Ricardo Goretti, tem a Juliana Goulart, a Jéssica Gonçalves, enfim, tem um monte de gente que, se a gente ficar aqui enumerando, a gente vai ficar mais outro episódio. Mas eu queria deixar uma mensagem final, né, para teus ouvintes, né, sobre o que a mediação se propõe e qual o resultado que ela traz, né? Extraído aqui desse livro do Luiz Alberto Vará, que diz o seguinte: o destino de uma mediação não é somente o de facilitar diálogos entre as partes. A mediação tenta favorecer processos de transformação dos conflitos, integrar as partes para modificar o conflito. Então, a mediação é vista como um encontro transformador entre as partes enfrentadas por diferenças, interesses opostos e coincidentes. Ou seja, só a mediação que vai transformar o conflito, que é capaz de encontrar, além das questões de interesses, os sentimentos das pessoas. E isso que a gente quer buscar transformar no conflito. Não tratar a pessoa só como um fato e uma lei, mas buscar que por trás de um conflito existem sentimentos e que esses sentimentos precisam ser tratados. Então, Gabi, muito obrigado pela participação, pela nos possibilitar a participação, né? E esperamos voltar muito em breve nos outros episódios do Justo Agora. Com Um certeza. abraço. E eu estarei esperando também essa sua frase, ela é muito oportuna. E uma coisa que me chamou a atenção, que me tocou lá atrás, né, quando eu comecei a estagiar e tudo, eu vi aqueles papéis, né, porque ainda é muito processo físico, né, como a gente chama, em papel, e muitos documentos, né, petições, mas eu pensava, nossa, são pessoas aqui, né? Então, por trás de tudo, né, existem pessoas. Então, eu acho que fica essa mensagem perfeita aí que você deixou do livro, a gente vai colocar nas referências, claro. Então, agradecê-los mais uma vez, vou deixar tudo certinho, os arrobas, né, da Modera aí. Queria dar os parabéns para vocês, né? Acho incrível a mediação, eu acho esse tipo de iniciativa, né? Poxa, imagina no futuro, assim como a Argentina, né, que o Vitalino falou, que a mediação ela seja obrigatória, que seja um caminho aí que a gente possa pensar para solucionar os conflitos de uma forma célere, né? Que acho que ficou uma mensagem bem positiva aqui do episódio. Mas já aguardo futuras parcerias, né? Os ouvintes também, né? Espero que tenham gostado, né? Sugiram aí também temas dentro da mediação, né? Que queiram saber mais sobre. A gente faz um episódio dedicado, né? De repente alguma técnica e tudo. Quer dizer, as possibilidades são infinitas, né? Então, muito obrigada, né? E até a próxima. Vou revê-los em breve, hein? Tchau, tchau, gente. Tchau, ouvintes. Até a próxima.